Ele demora um Ah, pouquinho. agora apareceu. Beleza. Beleza, começou. Então, boas-vindas a todos e a todas à nossa sexta edição do EIPIB, agora em 2020, que é um evento que vem ocorrendo desde 2015, sempre virtual, e a gente reunia até então pessoas que se encontravam, né, no modo virtual, que achavam interessante, que sabiam, que pesquisavam, principalmente de modo virtual. E agora, em 2020, o mundo tendo que se readequar, né, a esse novo normal, acabou, como o Rômulo falou, né, foi empurrado para a gente essa nova modalidade e acabou reunindo até quem não tinha muito interesse em eventos virtuais. Então, o EPIB só tem a ganhar nesse sentido, com o número de formação que existe, inclusive, para questão remota, questão à distância. Sem queria agradecer, né, esse evento só está existindo, né, com o auxílio que a gente tem da CAPES. Eu e Rômulo somos pós-doutorandos CAPES. A gente gostaria de agradecer a todas as universidades que estão participando através de seus membros, de seus alunos, né, os consulados que estão participando, a minha universidade, a UFC, a universidade onde eu faço meu pós-doutorado, que é a Universidade de Cagliari, o Cefet de Minas Gerais, onde o Rômulo faz o pós-doutorado dele, e todas as outras, os outros parceiros que estão com a gente nesse evento, que a gente fez uma listinha bacana na página inicial do nosso site. Então, uma boas-vindas a todos, bem-vindas, bem-vindos, que seja um encontro onde haja, mesmo que remotamente, muitos encontros, né? Que o legado desse evento sejam os encontros, as parcerias, as discussões, tá certo? Muito bem, Rômulo, contigo. Sim, bom dia a todos e a todas. É um grande prazer organizar esse encontro e ver, né, todos vocês, tá? Quero também agradecer, né, reforço o que o Rafael falou, só tenho a agradecer e agradeço também a todos e todas, né, que participaram de alguma forma. Queria lembrar que o nosso evento, ele começou em 2015 já virtual, né, e agora com a pandemia, a gente acabou sendo empurrado, né, e como o Rafael falou, foi bastante interessante, né, nesse sentido. Eu quero lembrar que foram 260 inscritos e inscritas para o evento, né, italianistas, professores, professoras de italiano e interessados, né, muito legal, sejam todos bem-vindas e bem-vindos. E foram 56 trabalhos apresentados, né, serão 56 comunicações, além das conferências, né, e rodas de conversa. Esses 56 trabalhos são de alto nível, tá? Já parabenizo a todos e a todas. E a gente vai poder ver um pouco nesse trabalho, um pouco do panorama, né, do que os italianistas vêm fazendo e pensando e pesquisando pelo Brasil, tá? É um bom panorama. Deem uma olhada no caderno de resumos, tem coisas muito, muito interessantes, tá? Bom, então eu já vou apresentar aqui a professora Aparecida, tá? A professora Aparecida de Jesus Ferreira. A professora tem doutorado e pós-doutorado pela Universidade de Londres, Inglaterra. É professora da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Ministra aulas no curso de Letras, Graduação e Mestrado. É professora visitante na Universidade de Londres, no King's College London, em 2018, né, foi, e na Universidade de Bristol, em 2020. Tem experiência na linguística aplicada, com ênfase na formação de professores, ensino, aprendizagem de línguas, análise de livro didático, letramento racial crítico, interseção com raça, gênero e classe social. Tá? Agradeço muito a presença da professora Aparecida,
tá, que aceitou prontamente o nosso convite para falar de um tema que eu considero urgente, né? A gente precisa falar sobre questões raciais no livro didático, né? Principalmente livro didático de línguas estrangeiras, tá? Então eu agradeço novamente a professora e já passo a palavra para ela. Tá certo, muito obrigada, Rômulo. Então, bom dia a todas, a todos e a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Eu fico muito feliz pelo convite e com a possibilidade de estar aqui dialogando com vocês sobre a questão do livro didático e as questões raciais interseccionadas com gênero e classe social, né? Então, é um prazer estar aqui. Gostaria também de parabenizar aos organizadores e às organizadoras desse encontro, né? Eu olhei a programação, tá muito bonito, né? E parabéns por propiciar, né, que as pessoas tivessem acesso a todos os temas que vocês estão apresentando para as pessoas que estão participando, né? Então, como o Rômulo falou, eu vou falar sobre a questão de livro didático. O livro didático tem sido algo que eu já tenho pesquisado e tratado já há algum tempo, né? Então, o que eu vou apresentar aqui vai ser um pouco de um panorama, né, de como é que as questões se mostram, as questões de raça interseccionada com gênero, em livros didáticos em vários momentos, né? Daí eu vou trazer tanto falas de professores, falas de alunos, e apresentar também análises de livros didáticos de língua estrangeira, que eu tenho feito e que algumas das minhas orientandas também têm feito, né? Então, eu demonstro aqui um pouco desse panorama para que a gente possa ver, tanto do ponto de vista de avanços e possibilidades, o que precisa e necessita ser melhorado com relação a essa questão. E eu trago e falo um pouco disso pensando numa perspectiva de letramento racial crítico, porque eu acho que o livro didático, mesmo que ele não contemple, né, as questões de trazer as questões de, tanto do ponto de vista temático, de discutir a questão do tema dentro do livro didático, quanto a questão de representatividade dentro do material, né, mesmo que ele não traga ou não discuta essas questões, uma questão importante é pensar que o material didático pode servir como uma possibilidade de letramento racial crítico, né? E que daí, mesmo que não se demonstre ou não se mostre presente essas questões, como é que o professor ou a professora que está utilizando o livro didático pode aproveitar aquele material como uma forma de fazer o letramento racial para as pessoas que tiverem contato com aquele material. Então, vai ser nessa perspectiva que eu vou fazer esse trabalho de pensar o livro didático, né? Então, vamos lá. Eu vou falar também pensando nessas possibilidades. Primeiro, vou abordar um pouco sobre a questão dos documentos oficiais, que a gente está no Brasil, e é importante pensar quais são os documentos que regem e que nos dizem o que os materiais didáticos precisam e necessitam conter, né? Considerando que eu falei com o Rafael há um pouco antes, e ele me falou que, embora seja um evento de italiano, tem professores de outras línguas estrangeiras também, né? E daí, pensando nisso, eu vou falar, talvez, um pouco na questão da BNCC também, mas muito rápido, de que forma que a BNCC traz, que é essa questão que é a Base Nacional Comum Curricular, né? Que considera só o ensino de língua inglesa, infelizmente, como uma língua obrigatória a ser ensinada no ensino fundamental e no ensino médio, né, nas escolas públicas, né? Mas, mesmo assim, eu vou falar rapidamente sobre a questão da BNCC, que é um documento oficial e que rege a questão da língua estrangeira no Brasil, né? E daí, pensando também, além das questões de documentos oficiais, formação de professores, formação docente, como é que, né, a gente pode pensar a questão da formação docente para que consiga pensar em tratar desses temas dentro do próprio curso de formação de professores, e daí as análises dos livros que eu vou trazer, e algumas percepções de alunos da educação básica ao terem contato com alguns livros de língua estrangeira, e de que forma que eles veem a questão da representatividade dentro do próprio livro didático daí, né? Então, pensando nas questões dos documentos oficiais, né,
Então, primeiro, eu trago um pouco da questão do PNLD, que é o Programa Nacional do Livro Didático. Né? O Programa Nacional do Livro Didático, para a questão de língua estrangeira no Brasil, passou a existir em 2011, né? Até então, quer dizer, passou-se a comprar livro. Até então, é claro que estavam dentro dos parâmetros curriculares nacionais e era previsto, mas os livros não eram adquiridos, passaram a ser adquiridos pelo Programa Nacional do Livro Didático em 2011, de língua estrangeira especificamente, né? E o Programa Nacional do Livro Didático, ele traz e enfatiza, né, que não pode ter dentro do livro didático qualquer forma de discriminação, preconceito, xenofobia, racismo, né? Então, pensando nessas questões, é importante que a gente saiba que, ao olhar e pensar a questão do livro didático, no uso de livro didático, nós temos que ter essa percepção. Embora o Programa Nacional do Livro Didático, até então, no Brasil, sempre foi um programa muito sério, né, que a avaliação é feita por professoras e professoras universitários que têm experiência na área de pesquisa com relação à língua estrangeira, né? Então, é um programa seríssimo e belíssimo também, que possibilita a seriedade do PNLD, né? E que possibilita que esses livros cheguem nas escolas, né, públicas com qualidade, né? Com a qualidade necessária, né? Mas mesmo tendo essa qualidade necessária, eu ainda faço análise de livros didáticos e aponto possibilidades de melhora desses livros didáticos, porque eu acho que essa que é a nossa função de pesquisador e pesquisadora dentro das universidades, né? Olhar as políticas públicas e dar sugestões para as pessoas que estão envolvidas nesse processo de políticas públicas para que possam melhorar ainda mais do que já tem sido feito, né? Então, eu acho que é um pouco desse trabalho que eu tenho feito com relação à questão do livro didático. Aí nós temos também a questão da Lei 10.639, né, de 2003. Então, a Lei 10.639, ela que modifica a LDB, que é a Lei de Diretriz e Base do Brasil, que ela traz que se torna obrigatório, então, o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana em todo o currículo escolar, né? E a Lei 11.645 de 2008, ela ainda, além de trazer a questão da ensino de história e cultura afro-brasileira e africana, também insere a questão do indígena, dos povos indígenas também, né? Então, essa lei, ela reflete na obrigatoriedade, é claro, do ensino de história e cultura afro-brasileira e africana em todo o currículo escolar, não é só para algumas disciplinas, mas todas as pessoas que trabalham dentro do contexto escolar, né, teriam que se sentir responsáveis por trazer essa questão também, e língua estrangeira entra dentro desse rol de discussão também, né? E daí nós temos também a questão da BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. E a Base Nacional Comum Curricular, né, ela traz também a questão da obrigatoriedade de se trazer, por exemplo, né, promover positivamente, né, a imagem da mulher, a temática de gênero, positivamente a imagem de afrodescendentes, abordar a temática de relações raciais, do preconceito, da discriminação racial, da violência, visando a construção de uma sociedade antirracista, solidária, justa e igualitária. Então, essas são algumas das questões que estão designadas e colocadas lá sobre a questão de se pensar no ensino das questões raciais interseccionadas com gênero e classe social dentro da BNCC também, né? E, além disso, daí, para que isso seja possível, os cursos de formação de professores são convidados, são chamados à responsabilidade de tratar desses documentos dentro dos cursos de formação de professores, para que os professores, quando estiverem na escola, no ensino fundamental, no ensino médio e mesmo no ensino universitário, né, estarem abordando essas questões, né? Então, não tem como esses documentos existirem, né, se nós também não chamarmos a responsabilidade das universidades e dos cursos de formação de professores, tanto na graduação quanto na pós-graduação, para estarem discutindo essas questões, né, para que, de fato, a gente consiga ver a efetivação dessa política, né, sendo implementada, né, que é uma política importante. E daí eu trago aqui um pouco do meu entendimento de raça, né, porque já que eu vou tratar das questões de raça, é importante trazer o meu entendimento, né? Então, eu entendo raça
como um fenômeno construído socialmente, culturalmente, historicamente, discursivamente, né? Então, nós não estamos considerando raça aqui do ponto de vista biológico, né? E também, quando eu trato a questão de raça, ela é importante, nós não podemos substituir, por exemplo, como algumas pessoas falam, por que não substituir a terminologia por etnia, por exemplo, né? Então, não, nós trazemos a questão de raça porque socialmente, sociologicamente, é uma terminologia importante, nós temos racismo na nossa sociedade, e por isso que é uma terminologia importante para se chamar a responsabilidade, né, dessa discussão e atrelando isso ao racismo que existe na nossa sociedade. E a gente pode ver as questões do racismo atuando na nossa sociedade, tanto do ponto de vista estrutural, quanto do ponto de vista institucional, no momento que nós vemos estatísticas, por exemplo, né, de acesso à escola, acesso à universidade, acesso ao emprego, acesso à moradia, acesso a hospitais, por exemplo, né? Então, as pessoas pretas e pardas, que são as pessoas negras no contexto brasileiro, são as pessoas que estão sempre mais impactadas com relação ao acesso a todas essas políticas que eu acabei de mencionar. Então, por isso que nós temos que considerar isso, né? E a escola e as universidades também são responsáveis por trazer essa discussão, considerando que nós queremos uma sociedade mais justa, igualitária e equitativa, né? E daí, pensando na questão de raça, né, as pessoas tendem quando se trata da nomenclatura raça, tem a ver com as pessoas pretas e pardas, pessoas negras no contexto brasileiro, né? E a minha perspectiva de raça aqui, né, é que todos nós somos racializados, né? Sejamos nós pessoas brancas, eurodescendentes, pretas e pardas, pessoas negras, afrodescendentes, pessoas amarelas, que são, né, de acordo com o IBGE, né? São as asiáticas, e as indígenas, que são os povos indígenas, né? Então, todas essas categorias que eu acabei de mencionar, que é branca, preta, parda, amarela, indígena, são categorias que são dadas para nós pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que quando vai nas nossas casas, né, para saber, nós temos que nos autodenominar dentro dessas cinco categorias aí, né? E aí, o que nós que estudamos as questões raciais, o que a gente faz é juntar a categoria preto e parda, e daí fica denominado as pessoas negras no contexto brasileiro. Nós não separamos as estatísticas, a gente coloca junto, porque não há diferença significativa com relação ao acesso à escola, moradia, emprego, né? Com relação a essas duas categorias. Por isso que faz muito mais sentido juntar essas duas categorias no momento que a gente tem que fazer análise e pesquisas, então. E aqui eu não vou mencionar e nem vou tratar de todas essas questões aqui. Eu só trouxe aqui algumas pesquisas em linguística aplicada de língua estrangeira que consideram e têm considerado as questões de raça no contexto brasileiro, né? Então, trouxe aqui alguns nomes e algumas pesquisas e também em outros países, né? Então, tem crescido significativamente as pesquisas na área no campo da linguística aplicada, especificamente em língua estrangeira, que tem se preocupado com relação a trazer a questão de raça para o ensino de língua estrangeira. Então, é uma questão importante para ser pontuada, né? Aí, eu trago aqui, já que no meu título eu trouxe a questão de letramento racial crítico, eu trago um pouco do meu entendimento de letramento racial crítico, porque é a partir daí que a gente vai fazer as discussões, fazer as análises depois, né? Então, eu entendo o letramento racial crítico que reflete sobre raça e racismo e possibilita-nos ver o nosso próprio entendimento de como raça e racismo são tratados no nosso dia a dia. E o quanto de raça e racismo tem impacto em nossas identidades sociais, em nossas vidas, seja no trabalho, seja no ambiente escolar, seja no ambiente universitário, seja em nossas famílias, seja em nossas relações sociais. E eu, como formadora de professoras que sou, entender a importância de utilizar o letramento racial crítico na minha prática pedagógica é de extrema relevância, para que assim possa também colaborar para que tenhamos uma sociedade mais justa, com igualdade e com equidade. Eu gostaria de pontuar um pouco a questão de equidade aqui, né? Porque isso vai ter impacto depois nas análises que eu vou fazer, né? Pensar a questão de equidade no contexto brasileiro é importante, considerando que pessoas pretas e pardas no contexto brasileiro, que são as pessoas negras,
hoje são 56%, né? Então, se nós formos pensar do ponto de vista equitativo, será que dentro dos livros didáticos, por exemplo, né, nós temos 56% dessas pessoas dentro do livro didático que são representadas, né, dentro desse material didático, considerando que nós estamos falando que esses livros são e devem ser utilizados no contexto brasileiro, né? Então, e os materiais didáticos geralmente representam o currículo, né? E currículo nada mais é do que a representação de um povo, de uma nação, em um determinado momento histórico, né? De temas e assuntos que são escolhidos para serem tratados naquele determinado momento, né? Então, aí entra um pouco da importância de nós pensarmos a equidade, né? E aí essa equidade é de equivalência mesmo, né? E daí, se nós formos pensar nessa equivalência, né? Para que nós tenhamos uma sociedade mais equitativa no futuro e de que forma que nós podemos colaborar com isso através do ensino de língua estrangeira, né? É para que a gente possa pensar também em ter futuramente, né? Esses 56% da população negra representada como médicos, dentistas, engenheiros, professores universitários, né? Que eles possam ser e estar representados em todos os segmentos sociais, né? Então, é um pouco dessa questão, dessa perspectiva que eu falo de equidade, né? E daí, aqui, uma questão também importante é pensar na responsabilidade nossa, né, de professores e professoras de línguas, né? Então, para que a gente possa ter uma sociedade mais justa e igualitária, temos que mobilizar todas as identidades. A identidade racial branca, a identidade racial negra, para refletir sobre raça, racismo e possíveis formas de letramento racial e fazer um trabalho crítico no contexto escolar, em todas as disciplinas do currículo escolar. Também é necessário trazer essas discussões para a área de línguas, pois a área da linguagem também é responsável por educar cidadãos que sejam críticos e reflexivos sobre como o racismo está estruturado na nossa sociedade, né? E daí aqui é um chamado feito para todas as populações, para toda a população brasileira, né? E que daí isso não é uma responsabilidade somente da população negra, né? É uma responsabilidade de todos e todas nós, né? De discutirmos essas questões para que a gente, de fato, possa ter uma sociedade mais equitativa, né? Então, aqui eu trago alguns pesquisadores e pesquisadoras do campo da área da língua estrangeira que têm considerado a questão de raça, gênero e classe social, né? Entre eles e elas estão o professor Pericoc, né, que é uma das pessoas bem conhecidas aqui no contexto brasileiro, dentro da área da linguística aplicada, e que atua no contexto de língua estrangeira, e que tem trazido e enfatizado, né, que as questões de raça, classe e gênero façam parte dessa discussão, né, do ensino e aprendizagem de língua estrangeira. Uma outra pessoa também é a professora Ryoko Kubota, né, que é uma outra pesquisadora importante nesse segmento, que também tem trazido, e eu trouxe aqui uma citação de um dos trabalhos que eu tenho feito discutindo a questão de educação linguística crítica também, né. Então, agora, eu vou trazer aqui algumas narrativas de professoras e professores de língua estrangeira e pensando um pouco da questão da identidade racial, né? Como é que esses professores e essas professoras têm visto e têm pensado essa questão? Esses professores e essas professoras são professores que atuam na educação básica, principalmente no ensino fundamental e no ensino médio. Então, vamos lá. Então, algumas das preocupações dessas professoras e desses professores com relação às questões raciais têm sido, né, preocupações que, no momento que não tratam dessas questões dentro do contexto de sala de aula, né, eles têm trazido e têm mencionado que, né, eles ficam com receio de não saber como responder à reação do aluno ou da aluna, de ofender uma aluna ou uma aluna sem perceber, insegurança quanto à forma de abordar o assunto em sala de aula, influenciar negativamente a formação da identidade do aluno, tentar defender e acabar constrangendo o aluno, na tentativa de amenizar um problema, acabar piorando e ser mal interpretado, insegurança quanto à forma de abordar o assunto, medo de que haja conflito com os próprios professores. Aqui, esse medo de que haja conflito com os próprios professores, mesmo que haja uma obrigatoriedade através da Lei 10.639, da 11.645, que eu mencionei anteriormente, né? Alguns professores e professoras, né,
se sentem algumas vezes, por alguns professores não quererem trabalhar, se sentem algumas vezes pressionados ou medo de que haja conflito com outros professores que não queiram tratar da temática dentro do contexto de sala de aula, né? Então, aí a necessidade da preparação desses professores para que possam abordar, né? Medo de não superar o senso comum, medo de não saber como agir diante de uma situação de racismo, né? Então, essas são reflexões que professores têm trazido em cursos de formação de professores, né? E que daí demonstram um pouco a necessidade de cursos de formação de professores, tanto na universidade, no momento da formação inicial, quanto formação continuada, para tratar dessas questões, para que os professores se sintam melhores preparados, né? Então, aqui eu trago algumas das narrativas, né? Esses aqui são narrativas de professores que fizeram a análise de livros didáticos, né? Então, tá lá. No livro didático do 6º ano, a professora Gabriela quantificou um total de 123 pessoas brancas para 43 pessoas negras. Sobre esse fato, a professora menciona: fiquei impressionada ao ver a diferença quantitativas de figuras de negros e brancos. Eu realmente nunca tinha olhado para isso. Então, é uma reflexão de uma das professoras mencionando, né, o quanto que ela ficou surpresa de, depois de ter feito a análise do livro didático, de ter observado essa questão. Já no livro do 7º ano, a professora Antônia quantificou 241 pessoas brancas e 49 pessoas negras. Ela também se sentiu surpresa, pois não acreditava, e segundo ela, que a diferença seria tamanha. A professora Antônia também disse: entendo que, mesmo que apareçam figuras de pessoas negras, é necessário que o professor saiba trabalhar essas figuras, para não estereotipar os que ali aparecem, né? Então, a professora aqui menciona a questão de, simplesmente, mesmo que o livro didático tenha uma questão de lacuna de representatividade de pessoas negras no livro didático, ainda há a necessidade de formação desse professor para que ele possa entender e saber como abordar essas questões, né? Aí, mais uma narrativa de uma outra professora, ela coloca que após o término do momento da análise, elas escreveram o seguinte relato solicitado: o professor precisa estar atento em perceber que os conteúdos ou personagens negros estão sendo representados que correspondem aos objetivos propostos pelos documentos. Ela está citando os documentos oficiais aqui, né? Ao analisar o livro didático do 6º ano, percebi que o mesmo apresenta algumas personagens negras, embora a maioria branca. Mas cabe ao educador trabalhar de forma crítica, mostrar aos alunos outras possibilidades e não apenas reproduzir o que a sociedade apresenta, né? Então, aqui a professora Gabriela traz essa reflexão crítica, né, depois de ter passado por um curso curto de formação, né, continuada, pensando na questão do livro didático. E daí eu trago aqui um pouco desse contexto brasileiro, conforme eu mencionei antes, né? Então, de acordo com esse daqui, está de acordo com o último censo, né? O censo de 2010, o censo agora, porque é feito de 10 em 10 anos, né? E o censo agora vai ser feito em 2020, né? Nesse ano que nós estamos. Então, em 2010, nós éramos 47% de pessoas brancas, de pessoas negras, que são as pessoas pretas e pardas dentro do IBGE, conforme eu comentei, que a gente junta, né? 50%, isso era em 2010. Hoje, as estatísticas feitas, a última que foi feita foi em 2018, né? Já foi mencionado que nós somos 56% dessa população, né? Amarelos, que são as pessoas asiáticas, 1,9%, indígenas, 0,42%, são os povos indígenas, né? E daí é importante dizer que as estatísticas têm aumentado com relação à identificação das pessoas pretas e pardas, né, dentro do censo do IBGE. Essa questão, de acordo com as pesquisas que têm sido feitas, tem sido dito que isso tem aumentado porque, por conta das várias discussões que têm ocorrido sobre a Lei 10.639, que tornou obrigatório o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana dentro do contexto da escola, né, e também a questão das ações afirmativas
e de cotas das universidades, que acabaram gerando aí bastante discussões, e isso acabou influenciando positivamente para que as pessoas que antes não se identificavam como pretos e pardos passaram a se identificar, então. E daí, pensando nessa questão, esse já é um censo de 2018, né, conforme eu mencionei. Pensando nessa questão interseccionada, porque eu vou fazer uma análise interseccionada aqui, né, é importante entender que a população de homens no Brasil é de 49,2% e a população de mulheres é de 50,8%. Ou seja, tanto a quantidade de mulheres quanto a quantidade de pessoas negras no Brasil, né, são majoritárias, né. Então, trouxe aqui alguns livros que falam sobre a questão de livro didático e racismo. Tem um muito importante, que é da Ana Célia da Silva, que fala sobre a representação social do negro no livro didático, o que mudou. Tem esse outro, que Racismo em Livros Didáticos, estudos sobre negros e brancos em livros didáticos de língua portuguesa. E esse outro aqui, que é um livro que eu organizei, que tem 10 artigos de pessoas do Brasil que refletem sobre as políticas do livro didático, identidades sociais de raça, gênero e sexualidade e classe em livros didáticos. Então, muito do que eu vou falar está dentro desse livro aqui, né? Então, vamos lá. Então, aqui, o que eu trouxe, né? Trago aqui um primeiro resultado de uma análise que eu fiz de um livro didático, que foi em 2012, e que dentro desse livro didático, o que eu fiz na época? Eu procurei qual era o livro didático mais vendido, porque esse aqui era para uso em Instituto de Línguas, né? Qual era o livro didático mais vendido para ser utilizado nos institutos de línguas aqui no Brasil? Eu encontrei esse livro e fiz a análise para entender um pouco da questão da representação de pessoas dentro do livro didático, né? Então, eu coloquei ali atributos homem e mulher, né? E daí, conforme estava dentro do livro didático, pessoas brancas, pessoas asiáticas e pessoas negras, né? Então, conforme eu fiz essa análise, né? Tinha um contingente de 637 pessoas representadas dentro do livro didático, tanto do ponto de vista de imagem quanto de fotografias, e dessas 637 pessoas, 321 eram homens brancos e 13 eram homens asiáticos, 24 eram homens negros. Mulheres, 246 mulheres brancas, 20 mulheres asiáticas, 13 mulheres negras, né? Então, dá um total de 567 pessoas brancas representadas, que dá um contingente de quase que 90%, 89%, né? Aí nós temos de pessoas asiáticas 5% e de pessoas negras 5,8%, né? Aí muito pode ser dito no sentido, mas é um livro didático internacional e que não representa a população brasileira, porque esse é um livro que realmente ele é vendido para o mundo todo, faz parte, né, desses conglomerados que vendem livros para o mundo inteiro, né? No entanto, essa justificativa ela não se sustenta, né? Se nós formos perceber, a quantidade de pessoas pertencentes a outros segmentos sociais mundialmente, ela é muito superior à quantidade de pessoas brancas representadas no mundo, né? Então, isso já demonstra algumas questões, né? Então, como é que nós poderíamos sanar e refletir sobre essas questões, não é? Tá. Aí, considerando a reflexão trazida aqui, que o livro didático é a espinha dorsal do currículo, há algo muito estranho da representação do currículo brasileiro, né? Então, pois, no currículo nada mais é, como eu mencionei antes, que a representação de questões de temas, conteúdos, conhecimentos necessários que são importantes para um povo em um determinado momento histórico, né? E se nesse momento histórico a população de mulheres negras, pretas e pardas é maior do que a população de mulheres brancas, como se explica, né, que as mulheres negras, mulheres negras, adolescentes e crianças, somente são representadas 13 vezes em um livro didático em que a mulher branca é representada 246 vezes, né? Ou seja, a cada 18 mulheres brancas representadas, há uma mulher negra representada, né? Tá.
E daí aqui, esse é um outro material. Esse é um material que eu fiz a análise, né? Fiz o ano passado, e foi publicado o ano passado também na revista X. Quem quiser acessar o artigo, ele está lá, né? E que daí o que eu fiz? Eu peguei um livro didático utilizado na rede pública de ensino, né? E que é um livro didático que foi aprovado pelo PNLD, né? Então, aqui o que eu fiz? Eu fiz algumas atribuições, né? Com relação à questão de profissões e atividades, né? E daí coloquei profissões e atividades intelectualizadas, profissões e atividades familiares e atividades de lazer. Então, eu trouxe fotos e imagem de mulheres, homens e crianças brancas, fotos e imagem de homens, mulheres e crianças negras, né? Então, eu vou fazer essa primeira análise aqui, nessa primeira linha ali, que é de profissões e atividades intelectualizadas. Então, de acordo com o total de contingente de imagens que tinha dentro desse livro, era de 212 imagens, né? Então, nós temos ali que as pessoas brancas aparecem 101 vezes, 87%, né? Enquanto as pessoas negras aparecem 15 vezes, 12%. Isso tem muito a dizer com relação ao poder simbólico, né, de ser branco na sociedade em que aparece a pessoa branca representada fazendo atividades intelectualizadas e profissionais majoritariamente, né? Então, as imagens das pessoas do livro didático com relação à profissão e atividades intelectualizadas, há um privilégio dado às pessoas brancas nas atividades exercidas de maior prestígio social, em um número maior de vezes, representadas nas imagens e nos textos produzidos. A pessoa branca é vista como norma, né? Então, entra a questão da branquitude aqui, né? Então, no Brasil, 56% da população, ela é negra, e essa população não está representada de forma equitativa. E isso demonstra um pouco da questão do racismo estrutural. E Silvio Almeida, o que ele diz um pouco sobre a questão do racismo estrutural? Então, ele diz que o racismo estrutural está cristalizado na cultura de um povo, de um modo que muitas vezes nem parece ser racismo. A presença do racismo estrutural pode ser percebida na constatação de que poucas pessoas negras ou de origem indígena ocupam cargos de chefia em grandes empresas, de que nos cursos, nos melhores cursos das universidades, a maioria esmagadora, enquanto, e não só a sua totalidade, são estudantes brancos, né? E quando a utilização de expressões linguísticas e piadas racistas, e daí a situação fica ainda pior quando ações ou constatações descritas não tratadas com normalidade, né? Então, essa é uma questão importante de ver, principalmente, essa questão das atividades intelectualizadas, né? E essas atividades intelectualizadas, conforme você entra dentro do livro didático e vai abrir um pouco essas imagens para entender, né? Você percebe, por exemplo, que as atividades exercidas que são de maior prestígio social, que médicos, dentistas, engenheiros, né? Pessoas, empresários, donos de empresa, são exercidos por pessoas brancas, né? Além de ser exercido por pessoas brancas, elas são exercidas majoritariamente, né? Então, nós temos ali um contingente de 87% das imagens, né? De pessoas sendo representadas, exercendo atividades profissionais e atividades intelectualizadas, né? Então, é uma questão muito importante para a gente pensar de como é que a gente pode reverter isso, né? Para que tanto a população negra se veja representada, se veja em cargos de poder, e se veja sendo representada como questões que elas podem estar exercendo questões intelectualizadas, como também propiciar que a pessoa branca também veja a pessoa negra exercendo esses cargos que a pessoa branca está acostumada a se ver. E daí entra um pouco da questão da pessoa branca como norma, a questão da branquitude e o privilégio de ser branco na sociedade e que perpassa a questão dos livros didáticos, né? Então, tá. Agora nós vamos para as atividades familiares, né? Que é a segunda linha ali que fala atividades familiares, né?
Então, dentro de atividades familiares, há um contingente de 74% exercidos por pessoas brancas e 25% exercidos por pessoas negras, né? E dentro dessas atividades familiares, na pesquisa ficou evidente que o número de pessoas da mesma família juntas é muito menor a representação de pessoas negras do que o número de pessoas brancas. Por exemplo, a cada 4 imagens de famílias, 3 são de pessoas brancas e 1 é de família negra, né? Outras questões que a minha pesquisa mostrou foi que o número de mulheres negras mostradas como mães sozinhas com seus filhos e filhas é muito maior do que o número de mulheres brancas. Isso evidencia o estereótipo de que as mulheres negras são deixadas sozinhas ou que, então, os homens abandonam as mulheres negras. Então, essa falta de representação tem muito a dizer para crianças negras, que informa para elas que as suas famílias são desestruturadas e informa para as crianças brancas que elas podem ter uma família, tanto pelo número de vezes que são representadas, como pela forma que são representadas, né? E daí, pensando a última questão, que são atividades de lazer, né? Então, o índice de branquitude, que as pessoas brancas aparecem no livro didático, é de 4,5 vezes mais do que as pessoas negras. Então, nós temos ali, exercendo atividades de lazer, as pessoas brancas aparecem 78%, enquanto pessoas negras, 21%, né? Nas atividades de lazer, o que foi possível perceber é que as atividades de maior prestígio social são exercidas por pessoas brancas. As pessoas negras exercem atividades de lazer de menor poder aquisitivo e são representadas em atividades de lazer como esportes que são estereotipados. Por exemplo, aquilo de que a pessoa negra é designada a fazer atletismo ou jogador de futebol, ou cantor, por exemplo, né? E daí coloca as pessoas negras nesse local, né? Sem pensar que as atividades de lazer que as outras pessoas estão fazendo, como ir ao cinema, que é de maior poder aquisitivo, fazendo leitura de livros, por exemplo, aparecem geralmente as pessoas brancas fazendo essas atividades. Ou então, jogando esportes mais caros, como tênis, golfe, né? Esportes que exigiriam maior poder aquisitivo e de maior poder, né? A diversão na vida das pessoas é um aspecto importante e que as fotos e as imagens demonstram quem é que se diverte e como se divertem, e raça está demarcada nessas imagens, né? Ou seja, 82,7% das pessoas que estão sendo representadas no livro didático de língua inglesa, porque aqui foi um livro de língua inglesa que eu analisei, são brancas, e 17,94% são pessoas negras, pretas e pardas, né? Esse é um outro material que foi analisado daí num contingente muito maior por uma orientanda minha, que ela fez uma análise de 21 livros didáticos do ensino médio de língua inglesa, que são 4 coleções que foram aprovadas pelo PNLD 2012 e mais 3 coleções do PNLD 2015. Então, eu trouxe essa tabela aqui para mostrar num contingente muito maior de material que se aproxima muito da análise que eu fiz daquele livro didático, né? Então, aqui ela encontrou que de 1.148 imagens que foram encontradas, 873, ou seja, 76% são de pessoas brancas e 23% são de pessoas negras. E os resultados que ela encontrou são similares tanto ao resultado que eu encontrei em 2012, daquele livro mais vendido do Brasil, quanto essa outra análise que eu fiz, que eu acabei de comentar com vocês, né? Então, falando um pouco aqui das vozes dos estudantes ao olharem os livros didáticos, né? Então, essa foi uma pesquisa que foi feita por uma orientanda minha, supervisionada por mim, e que nós publicamos daí esse material, né? Então, o que os alunos dizem, né? Os alunos acreditam que as pessoas negras não aparecem em seu material, ou aparecem pouco, mas eles não falam apenas dos seus materiais, falam do que aprenderam, do que conhecem, dos preconceitos adquiridos e cristalizados pelo tempo. Então, tá ali.
Quase nunca, essa é uma aluna, Laura, né, que ela diz o seguinte: quase nunca apareceu, mas quando aparece, sempre é os brancos por cima e os negros lá por baixo. Ana reflete sobre o que aparece em seu material de ensino, entende que as pessoas brancas normalmente aparecem mais vezes em uma situação de maior prestígio econômico e relata uma situação de preconceito que presenciou na escola, na aula de educação física. Então, ela menciona o seguinte: estavam falando sobre jogar bola, daí diz que o seu fulano lá, não sei, o que lá fazer, o que ia fazer o gol, e não fez, daí o outro gritou lá, tinha que ser negro mesmo, né? Então, o que ela relata e o que ela traz, essa aluna aqui, são questões que nós escutamos no cotidiano da nossa sociedade, que muitas vezes estão dentro das nossas famílias, muitas vezes estão nas nossas relações sociais, né? E quantos de nós já não escutou esse mesmo relato que a Ana traz aqui, né? Então, os pretos, tipo assim, negros, sempre como pobres, ou brancos, tipo ricos, né? Então, é uma outra questão que esse aluno João delimita, que ele fala, e que foi demonstrado nas questões dos dados que eu acabei de analisar com vocês aqui, né? Então, outras vozes de outros alunos, esse já foi feito com um livro didático de história, né? De uma orientanda minha também. Então, ela coloca lá que os alunos falam, né? Então, ela coloca aqui, normalmente, todas as imagens aparecem os brancos numa classe social mais alta, que é a de outras classes, tipo, pessoas que fizeram alguma coisa para ajudar a sociedade. Você não vê pessoas negras. Aí, um exemplo de uma pessoa que prejudicou a sociedade, aí aparecem pessoas negras. Eu só vejo brancos e negros, não vejo todas as raças, né? No livro, aí, um outro extrato, 33. No livro didático, aparecem mais pessoas brancas. Eu acho que todas as raças devem ser tratadas iguais. Então, não é normal, né? Aí, o extrato 34, essa aluna traz imagens de pessoas negras, mas é bem pouco. No extrato 35, a gente nunca vai olhar para o livro didático e vai achar assim, nossa, esse livro aqui só tem gente negra. A gente sempre vai abrir o livro e onde você olhar, assim, vai ter grande parte das pessoas brancas, né? Então, vamos lá. Então, a análise geral que eu trago aqui, né? Que as pessoas, desde muito cedo, aprendem na escola e através dos livros didáticos quem tem privilégio na sociedade. E aprendem muito sobre racismo estrutural. E que acabam, após praticando essas questões, né? Nas instituições, no momento em que tem que passar por uma seleção de emprego, provas escolares, por uma entrevista, por uma revista policial, por um julgamento judicial, né? Então, isso fica imbricado, porque as pessoas carregam consigo, né, as experiências que elas têm, né? E elas não tiram e colocam roupas conforme os ambientes que elas entram, né? Elas entram com a sua vestimenta normal e que aprenderam. E daí, com isso eu quero dizer, né, que nós trabalhando com o ensino de língua estrangeira e utilizando do livro didático, mesmo que o livro didático não traga essas questões, nós podemos sim desafiar os nossos alunos a refletir criticamente, e isso é fazer letramento racial crítico, para que os alunos possam perceber, né, o que não está representado e por que não está representado e como poderia melhor ser representado, né? Então, essa experiência perpassam os corpos negros e definem suas vidas, né? Perpassam também os corpos brancos na medida que ensina as pessoas brancas que elas são a norma e não possibilita que haja questionamentos, né? Aí, ações, né? Quais são as ações que nós podemos pensar que são necessárias, né? Nós podemos fazer cotidianamente nas nossas aulas, questionando os livros didáticos, propor novos materiais didáticos, né? Fazer análise de livro didático com os nossos alunos e solicitar que eles e elas produzam materiais e proponham temas a serem tratados que sejam de acordo com a realidade deles e delas, né? Refletir nos cursos de formação de professores sobre análise, desenvolvimento e avaliação de livros didáticos e a proposição de materiais didáticos, né? Então, as pessoas envolvidas passam de consumidores a
produtores de materiais didáticos críticos, né, e reflexivos, né, que essa é uma responsabilidade nossa, né. Eu tive a experiência de fazer uma visita de pesquisa em Camarões em 2016. E nessa experiência de pesquisa em Camarões em 2016, quando eu estive lá, nós visitamos, né, 5 localidades diferentes, 5 universidades em volta de Camarões, e Camarões fala francês e fala inglês, né? Então, na parte que falava francês, eu coletei algumas imagens, e na parte que falava inglês, eu coletei alguns materiais didáticos para trazer para o Brasil, para eu depois observar e fazer uma análise desses livros, né? Então, falando um pouco da população de Camarões, Camarões tem 99% da população que são formados de grupos étnicos de Camarões, né? E não chega a ser 1%, que é a população que não é africana, né? Então, qual que é o meu argumento aqui? Pensar em 2 países, né? No Brasil e em Camarões. Camarões, majoritariamente, a população é negra. No Brasil, majoritariamente, a população é negra, pois é, 56%. Então, vamos ver aqui como é que Camarões trata os livros didáticos do ponto de vista de representação da população negra, né? Então, vamos lá. Então, aqui tem, né? Eu fiz a mesma questão que eu fiz lá no outro livro que eu analisei, né? Então, quando nós temos aqui fotos e imagens de mulheres e homens e crianças brancas, né? Esse livro de Camarões tinha 4%, né? Tinha, além da quantidade de pessoas não africanas, porque pessoas não africanas, né? Não de Camarões, né? Era 1%, né? Então, aqui tem até 3% a mais do que era, né? Mas só que eles consideram majoritariamente a população negra, né? Por quê? Porque eles consideram que essa é uma questão importante que representa, né, a população que mora nesse país, né? Então, demonstra um pouco dessa questão, desse argumento. Em 2 países que têm majoritariamente população negra, né? Como é que são considerados nesses 2 países, né? Então, aqui fica evidente que Camarões traz como preferência de trazer a sua população majoritariamente representada no livro didático, né? Tá. Então, a análise feita demonstra, né, trazendo um pouco da perspectiva interseccionada da questão de mulher, né? A análise feita demonstra que a mulher negra está em desvantagem, tanto do ponto de vista de gênero, no sentido de estar menos representada entre as mulheres, pois a mulher branca está mais representada que a mulher negra, e também é menos representada do que homens brancos e homens negros, né? E daí entra um pouco da questão da perspectiva interseccional, que fala Kimberlé Crenshaw, né? Que não tem como nós fazermos uma análise das questões de raça sem trazer uma intersecção com raça, classe, gênero e geração, né? Então, agora, como eu falei, eu visitei uma parte de Camarões, né, que falava francês e a outra que falava inglês. Então, quando eu estive na parte do francês, nós visitamos várias livrarias. Quando eu entrei em uma livraria, eu vi esse cartaz enorme nessa livraria, né? E esse cartaz, como vocês podem ver, né, é o corpo humano negro, né? Quando eu visitei Camarões, eu tinha 48 anos. Eu até 48 anos, antes de estar em Camarões, eu nunca tinha visto um corpo humano negro representado, né? Nunca vi um corpo humano negro representado em livros didáticos de língua inglesa, né? Porque língua estrangeira, a gente precisa ter o corpo humano, porque a gente nomeia as partes do corpo, né? Nós temos em língua estrangeira o corpo humano representado. E a gente nomeia as partes do corpo no momento que a gente está ensinando vocabulário para os alunos, né? Como também nunca vi em livros de ciências, como também nunca vi em livros de biologia que estuda o corpo humano. Então, eu gostaria de perguntar para vocês, né? Quantos de vocês já viram o corpo humano negro representado em um livro didático? Vocês já viram? Por favor, respondam no chat aqui para eu saber se vocês já viram.
Tá. Vários de vocês estão colocando aqui que nunca viram, né? Então, há uma discussão, né, sobre a questão da desumanização do corpo negro, né? E a gente percebe essa desumanização do corpo negro, né, dentro dos materiais didáticos, né? Então, de não tornar o corpo humano, né, negro, representado dentro dos materiais que nós ocupamos, né? Então, é uma reflexão importante para a gente fazer, né? E daí eu já vou para a finalização, né, dizendo que é importante refletir acerca do papel do livro didático de língua estrangeira, no meu caso inglês e no caso de vários de vocês de italiano, de espanhol ou de português como língua adicional, né, alemão e assim vai, né? E no poder que tem de privilegiar algumas identidades sociais em detrimento de outras. E a partir daí, o livro didático também empodera ainda mais as identidades sociais que já são privilegiadas, né? Então, precisamos refletir sobre a identidade e letramento racial crítico envolvendo a questão do livro didático e formação de professores, as identidades sociais de raça existentes no ambiente escolar, que são mediadas pelos livros didáticos e podem ser discutidas em sala de aula, no ensino fundamental, ensino médio, ensino universitário, a ausência de representação de identidades de raça nos livros didáticos, o papel dos cursos de formação de professoras e professoras na discussão dessa temática, né? E ver também que branquitude e privilégio de ser representados os livros didáticos no Brasil, em que a população brasileira é formada por 56% da população, que é negra, preta e parda. Então, como podemos pensar uma sociedade mais igualitária, inclusiva e com equidade social se não reconhecemos a população majoritária desse país como patrimônio cultural e que precisa estar presente nos livros didáticos? Daí, quais reflexões você traz para essa discussão, né? Então, muito obrigada, Grazie. Tentei trazer um pouco de italiano aí. Então, muito obrigada, né? Agradeço mais uma vez a oportunidade e a possibilidade de estar aqui com vocês. Muito obrigada. Professora Aparecida, tá todo mundo me ouvindo? Sim. 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 Bom, a gente só tem a agradecer, né, essa belíssima apresentação, né? A gente está acompanhando aqui no chat os debates sobre o tema. Muito bom, né? A gente está, com certeza, eu já vi reflexos nos livros de italiano, né? Ainda que a sua apresentação ela seja feita baseada nesses documentos, ela tenha focalizado o livro de inglês, né? A escola, o currículo regular, né? Nos livros de italiano, mesmo assim, a gente pode ver os reflexos e fazer as comparações, né? Eu, assim, lembrando aqui dos livros, eu vejo que a situação é a mesma, né? Uhum. Os livros de italiano como língua estrangeira, os que eu conheço, né? Então, eu queria abrir para perguntas. Eu não vi perguntas no chat, tá? Temos. Sim? Temos algumas perguntinhas aqui. Então tá. Posso lê-las? Pode sim. Ok. Bom dia a todos, aqui é a Sâmia, monitora, tá? Muito obrigada, professora, por esse trabalho incrível, assim, eu fico muito chocada, né? Até enquanto professora de italiano, a gente vê muito pouco, né, imagens de negros, e mesmo quando eles citam outras nacionalidades, Lui é tedesco, é inglês, e aí vem sempre alguém que é branco, né? Então, assim, obrigada mesmo. Eu vou aqui ler algumas perguntas. A Sara Martins, ela diz o seguinte: bom dia, professora, obrigada pela excelente conferência, mais do que importante e necessário. Eu tenho algumas questões. Levando em consideração que os manuais didáticos de italiano, em sua maioria, ainda são produzidos por pessoas em contextos, discussões raciais e de gênero e orientação sexual, bastante diferente do brasileiro, o que às vezes acaba perpetuando estereótipos, ainda que estruturais, subliminares, minha questão é: como é possível mudar esse panorama, tanto dentro de sala de aula, quanto pensando, propondo materiais didáticos? E ela tem outra também aqui já no gancho, que é o seguinte: as turmas de idiomas ainda são
majoritariamente brancas, cis, hétero e classe média. Como podemos democratizar o ensino de idiomas e qual é o nosso papel como professor de idiomas nessa mudança? Uhum. Ótimo, muito obrigada. Então, deixa eu pegar e anotei aqui. Tá certo. Então, Sara, muito obrigada pela reflexão e pela pergunta, né? Pelas perguntas, né? Essa é uma questão que a gente sempre enfrenta, né? Com relação a quando você tem material produzido fora do contexto do Brasil, né? Então, por isso que eu quis trazer aquela análise, né? Que vocês viram que eu apresentei, uma análise feita no contexto fora do Brasil e no contexto do Brasil, né? Quando você tem lá livros trazidos que são adquiridos pelos institutos de línguas, né? Que é o caso dos livros de italiano aqui no Brasil, né? E daí livros produzidos aqui no Brasil, e livros produzidos em um outro contexto que é majoritariamente de pessoas negras, né? Nesse caso, né, você não vê muita diferença, por exemplo, né, daquele livro produzido fora do Brasil e produzido no Brasil com relação à questão de equidade de estatística, né? Então, mesmo que se tivesse que pensar, se o livro de italiano fosse produzido no Brasil, por exemplo, por professores italianos, por exemplo, como é que esses professores iriam produzir? Eles iriam produzir mais ou menos representando ou repetindo o que esse livro de italiano trazido, né, de outro contexto para o Brasil, teriam essa formação para trazer essa equidade, né, ou repetiriam aquilo que conforme eu mostrei, né? Então, é sempre bom pensar que como nós podemos resolver e equacionar e pensar um material didático que seja mais equitativo com relação à representação, perpassa a questão de formação de professores, né? Porque mesmo que as imagens ou a representação não esteja presente, né? Se o professor está formado, né? E perpassa essa questão, né? Esse professor ele pode, no contexto de sala de aula, mostrar para o aluno as lacunas daquele material e discutir criticamente sobre aquele material, né? E mencionar. Então, se o professor tem uma formação crítica, mesmo que não esteja presente, ele vai abordar e vai trazer e vai discutir com o aluno que aquele material não está sendo trazido, não traz a representatividade brasileira como deveria ser trazido, né, para aquele contexto, né? Agora, há uma outra possibilidade também de professores de italianos no contexto brasileiro, né, pensarem e produzirem materiais no contexto brasileiro que represente, né, a população brasileira. Então, há essa possibilidade, como nós temos várias franquias no Brasil que produzem os seus materiais didáticos, né, dentro do contexto brasileiro, né, que são brasileiros e que produzem os materiais para o Brasil, várias franquias, vários materiais, né? Então, há essa possibilidade, né? Porque mesmo que se nós tivéssemos um material que ele tivesse representado do ponto de vista equitativo, e que seria ótimo se tivesse, porque os alunos daí eles poderiam se ver representados, mesmo que o professor não trabalhasse, e como vocês viram nos relatos dos alunos, né? Uma das questões é que os alunos, eles observam sim, eles notam que eles não estão sendo representados dentro do material. Então, se nós tivéssemos essa representatividade, esses alunos, eles poderiam se ver representados. Agora, se o professor não estivesse preparado para tratar com relação àquele material, esse professor, ele poderia simplesmente, se tiver um texto ou um tema que aborde essa questão, e ele não se sentir confortável, não se sentir preparado o suficiente para tratar dessa questão, esse professor, ele pula aquela página, ele passa aquele material, né, não discutindo criticamente como deveria ser, né? E essa experiência eu já tive, o meu doutorado foi baseado nisso, eu fiquei em sala de aula observando vários professores, tratando e observando, ensinando material que abordava sobre a questão racial em língua inglesa, e o professor não se sentia adequado, confortável, não se sentia preparado, ele pulava, ele não fazia. Ou então dizia, por exemplo, numa questão que uma aluna perguntou lá, mas professora, por que a questão de racismo não aparece dentro do material didático? Ou por que o aluno, né, me xinga, né,
aquilo que falam de brincadeira, entre aspas, que é um xingamento e é um maltrato, né? Aí a professora respondeu para o aluno, nem ligue para isso, quando nós morrermos, todo mundo vai para o mesmo lugar, né? Ou seja, né, a resposta que a gente tem que dar para o nosso aluno, a gente tem que discutir criticamente, para que esse aluno não espere morrer para ele, sei lá o quê, né? Eu acho que a questão que tem que ser pensada do ponto de vista de equidade, né, e de igualdade, de direito igualitário de tratamento dentro do contexto de sala de aula, que perpassa a questão do livro didático, né? Então, essa é uma questão, né? E daí, turmas de idiomas que são majoritariamente brancas, né? Mesmo que nós moremos, por exemplo, eu moro aqui no Paraná, né? No Paraná, 20% da população é negra, né? De forma geral. Só Curitiba que chega, se não me engano, a 25%, 26%, né? Que é a capital. Então, aqui onde eu moro, é uma população que tem descendência majoritária de europeus, né? No entanto, não é por isso que nós não vamos tratar e abordar sobre essa questão, porque nós temos que pensar que, no contexto brasileiro, 56% da população é negra, preta e parda, ela tem que estar sendo representada. Esses temas têm que ser discutidos, né? E não só tem que ser discutidos por uma questão de política educacional, mas porque é uma responsabilidade que todos nós e todas nós temos que ter, considerando que nós moramos em um país que o racismo é estrutural e que nós vimos e vemos a demonstração desse racismo estrutural ocorrendo cotidianamente, né, nas nossas vidas e nas vidas dos nossos alunos também. Então, entra a nossa responsabilidade, né, social de trazer e fazer com que nós tenhamos um país mais justo, mais igualitário, mais equitativo, né? E as pessoas, elas se mobilizam, elas, né, vão para vários lugares, elas não ficam somente naqueles lugares, né? E por conta dessa mobilidade de trabalhar com outras pessoas, de estar com outras pessoas, né, há uma necessidade de saber tratar e discutir sobre esses temas, né, e como tratar e como se portar também, né? E daí o papel dos professores, né? O papel dos professores é de ter acesso a essas informações para que eles possam propiciar um ensino que seja mais equitativo possível e mais inclusivo, principalmente, né? Por quê? Porque se nós temos uma população que é majoritariamente negra, essa inclusão desses temas precisa estar presente dentro das ementas, né, que nós temos, dentro dos temas que nós desenvolvemos, né, ele precisa estar evidente dentro do nosso currículo, né? E se não está dentro do livro didático, o professor tem que achar uma forma ou de trazer materiais que o professor escreva e produza por ele mesmo e traga como uma forma de inserir, né, aquilo que se encontra lacunar dentro do próprio material didático, né? Mas os cursos de formação de professores são de extrema relevância, porque se o professor não está preparado para tratar dessa questão, esse professor ele não vai tratar, né? Então, tem várias pesquisas que demonstram isso, né? Então, a gente tem que pensar como é que a gente possibilita que isso ocorra, então, né? Então, é isso, Sara, muito obrigada pela pergunta. Temos mais uma, da Milene Barros. Pode ser? Pode ser sim. Ela diz o seguinte: professora Aparecida, qual o cenário brasileiro nos cursos de formação de professores em relação ao letramento crítico racial? E como esse cenário relaciona-se a políticas linguísticas? Com relação ao cenário brasileiro, com relação à formação de professores, né, e a questão de letramento racial crítico, né, o que as pesquisas demonstram e o que tem sido colocado embora nós tenhamos políticas linguísticas e políticas educacionais, entre essas políticas linguísticas foram aquelas que eu coloquei, né, tanto do ponto de vista da Lei 10.639, do PNLD, bem como da BNCC, todos
os materiais de políticas linguísticas, eles trazem essa questão da responsabilidade, da importância e da obrigatoriedade dessas discussões dentro dos cursos de formação de professores. Então, não é por falta de políticas linguísticas. O que faltaria, talvez, é um monitoramento. Monitoramento no sentido de se essas políticas linguísticas, que elas existem e que elas estão aí dizendo que isso tem que ser feito, se elas estão sendo trabalhadas de fato, né? E daí, quando a gente vai, por exemplo, olhar as ementas, né, dos cursos, tanto de graduação quanto de pós-graduação, que estejam evidentes, né, essa discussão, a gente vai encontrar muito pouco, né? E do ponto de vista de formação de professores, embora tenha todas as políticas linguísticas que cobrem e que dizem que essas questões têm que ser trabalhadas, onde você vê um trabalho mais efetivo é quando você encontra professores e pesquisadores dentro dos cursos que estão interessados no tema e se propõem a discutir o tema e trazem essa responsabilidade para dentro do curso e para si e acabam criando grupos de estudos, né, e participando de associações e etc., que discutam esses temas e trazem isso para dentro do curso, né? Então, infelizmente, fica algo muito mais dependendo de quem é o professor, quem são as pessoas que estão naquele local. E daí, uma outra questão importante para nós pensarmos com relação a isso que você colocou é sobre, quando nós vamos olhar, vamos pensar um pouco na questão do racismo epistêmico, né? E daí, se nós formos olhar, por exemplo, nas referências bibliográficas, né, dos cursos de formação de professores, que não precisa tratar tanto somente da questão racial, né? Então, vamos olhar as referências bibliográficas que são utilizadas ali, nas disciplinas que discutem, por exemplo, linguística aplicada dentro do curso, linguística, literatura, que discutem a questão de aquisição e aprendizagem de ensino de línguas, que discutem leitura, que discutem, né, todas as disciplinas que estão dentro do curso, né? Essas disciplinas, nas suas referências bibliográficas, elas consideram epistemologias produzidas por outras pessoas que não sejam eurodescendentes, né? Que não sejam pessoas brancas, né? Então, quantos dessas ementas e das referências das disciplinas que são dadas dentro dos cursos, né, trazem essa reflexão de trazer, por exemplo, uma reflexão de linguística aplicada feita por uma mulher negra, porque há um conhecimento e uma especificidade e um conhecimento e uma experiência vivida de uma mulher negra ao escrever um texto de linguística aplicada que certamente será diferente das experiências de uma mulher branca ou de um homem branco, né? Então, quantos dos cursos trazem essa reflexão, né, das referências? Por exemplo, em literatura, nos cursos de letras, né, de português e / línguas estrangeiras das mais diversas, né, nós temos cursos de disciplinas de literatura. Quantas dessas disciplinas de literatura trazem livros e referências, né, para serem lidas que não sejam somente eurodescendentes, né, que sejam referências produzidas por outras pessoas, que sejam indígenas, por exemplo, negros, negras, trans, né, e que tenham protagonistas negros e negras dentro dos livros de literatura que são lidos, por exemplo, tanto de literatura infantil, literatura juvenil, literatura adulta, né? Então, quantos desses materiais? Isso é fazer letramento racial crítico, é possibilitar que os alunos, ao terem contato com os demais, né, os temas, quaisquer que sejam, né, que tenha uma diversidade de corpos e de pessoas e que perpassam pela questão de raça, classe, gênero, sexualidade, geração, né? Então, isso é educar as pessoas a verem o outro, a verem outros corpos, a perceberem não o branco como norma. E que, infelizmente, quando nós vamos olhar as ementas e as referências bibliográficas dos cursos de letras, né,
todas as referências eurodescendentes são majoritárias. A gente tem uma dificuldade enorme de encontrar referências, né, que estejam dentro do curso discutindo as mais variadas temáticas, né, e as mais variadas disciplinas, e isso não se encontra presente, né? Então, não precisa discutir somente a temática, né? Porque senão vira sempre aquilo, o negro tema, né? Então, vamos discutir o negro como tema. Não, mas não é discutir o negro como tema. É a pessoa negra estar inserida dentro de todos os segmentos sociais, né? E que perpassam os conhecimentos elaborados e as epistemologias produzidas por essas pessoas, e que há uma diferença de pensar, porque há um lugar diferente de experimentar e de viver e experienciar o mundo, né? Então, acho que essa é uma das questões para responder, talvez, essa questão que você me colocou. Mas muito obrigada pela pergunta. Excelente, obrigada. Professora, a Cristiane Landulfo gostaria de falar. Pode falar, Cristiane, será um prazer responder. Oi, bom dia para todo mundo, para todas e todos que estão aqui nos ouvindo hoje. Eu estou muito... Quem me conhece sabe que eu estou aqui me coçando para falar, Aparecida. Ai, que ótimo! Primeiro, muito feliz de você estar aqui. A gente se falou ultimamente por e-mail, aquele projeto que a gente está desenvolvendo. Sim. E agora eu vou falar pessoalmente com você, né? Meio que remoto, mas pessoalmente. Bom, obviamente, eu coaduno com tudo que foi dito por você aqui, embora eu não utilize o termo letramento racial crítico, porque são muitos os conceitos, e por isso aquele projeto que a gente está pensando. Eu tenho trabalhado com isso. Para quem já conhece, existe um trabalho com língua italiana, com materiais didáticos. Eu fiz uma análise também, assim como você fez, com os livros de língua italiana mais usados no Brasil, e os números são ainda piores, né? Você trouxe números até razoáveis, perto daquilo que eu encontrei. Para você ter ideia, um dos livros mais usados aqui pelos professores brasileiros só tem 6 negros e 650 e poucos representatividade de pessoas brancas, né? Todos em posições de privilégio, enquanto os negros em posições de subalternidade, exercendo trabalhos considerados socialmente desprestigiados, né? Então, tem um trabalho sobre isso, para quem não sabe ainda, foi publicado na revista da UERJ esse ano. Fiz com a colaboração da professora Alessandra Caramori, que também está aqui assistindo, com as alunas do PIBIC. Então, já estamos tentando realizar algo semelhante também na língua italiana, mas é muito bom poder ouvir isso vindo da sua pesquisa, da sua experiência, da sua história. E aí eu também não quero dar muito spoiler, porque eu vi aqui algumas perguntas sobre como democratizar o ensino da língua italiana, sobre como pensar em outras práticas, né? Quarta-feira eu vou falar da perspectiva decolonial e da educação linguística. Aí eu agradeço o convite, mais uma vez, de Rômulo e de Rafael, exatamente para trazer essas discussões relacionadas ao que você acabou de falar, mas pensando especificamente na língua italiana, porque, assim, embora eu saiba que na língua inglesa e na Espanha, com quem eu converso com pesquisadores de várias línguas, da linguística aplicada, obviamente, essas temáticas já vêm sendo discutidas, né? Você, Cassandra, Gabriel, Ione, né, no espanhol, enfim. Mas na língua italiana, ainda é algo muito novo, e eu ouso a dizer que talvez eu tenha sido a primeira pesquisadora a trazer essas questões de representatividade étnico-raciais, pensando na língua italiana, nos materiais didáticos de língua italiana, e na formação docente, né, já que eu fiz a minha tese sobre formação docente de professores de italiano no Brasil. Então, algumas coisas que foram perguntadas aqui, eu vou tentar problematizar, né? Porque eu acho que a questão sempre é essa, a gente não tem como dar resposta a tudo, né? Exatamente. Mas problematizar na quarta-feira, trazendo as escritoras chamadas ítalo-africanas, porque pouca gente sabe, menciona, e eu vi aqui algumas pessoas comentando, né? O italiano ainda é falado por população minoritária na África, na Eritreia, na Somália, na Etiópia, de onde saíram essas escritoras que hoje produzem literatura considerada pós-colonial, mas eu prefiro chamar de decolonial, em língua italiana. Então vou falar um pouco sobre isso. E aí, na verdade, eu quis falar porque eu vi que tem muita gente que ainda não sabe que já existe pessoas pesquisando na área de língua italiana sobre essas questões, e é importante que todos se envolvam, né, principalmente a branquitude, né, e reconheçam os seus privilégios, que estão lá expostos e muito bem desenhados nos materiais didáticos, sobretudo de língua italiana.
porque são majoritariamente produzidos por editoras italianas, né? Embora nós temos já materiais produzidos por pesquisadoras brasileiras, e foi exatamente nesse material produzido por pesquisadora brasileira, que foi a professora Paula Batin, que a gente encontra negras, mulheres, em posição de destaque, ocupando cirurgiã, médicas, dentistas, não somente em posição subalternizadas. Então, é bom que as pessoas saibam que a gente também está dialogando com as pesquisas feitas por Aparecidas e tantos outros, e dizer que a gente ainda tem mais um agravante, porque assim como o PNLD tem se tornado um filtro para materiais de inglês e espanhol, de alguma forma, a gente não tem PNLD para a língua italiana, o que deixa ainda mais sério e complicado a nossa situação, porque quem é que faz a avaliação e examina esses materiais que vão, sim, para as escolas, porque embora não seja a mesma medida, né, do inglês e do espanhol nas escolas brasileiras, a gente tem, sim, localidades em que o italiano é obrigatório no ensino básico, como em Jundiaí, como no Espírito Santo, como em Santa Catarina. E quem é que escolhe esse material, né? De onde vem esse material, já que não são produzidos por brasileiros e não passam pelo PNLD? Então, a nossa discussão é ainda maior, a gente precisa debater isso cada vez mais. E, mais uma vez, eu agradeço o Rômulo por ter feito esse convite a você, porque é importante que os italianistas do Brasil saibam, reconheçam esses estudos, assim como o seu. Era isso, gente, é porque eu não consigo, estava me coçando para falar. Obrigada, Cristiane, obrigada, excelente, maravilha você trazer essa questão, né? Principalmente para demonstrar, né, a pesquisa que você tem trazido e para o campo da língua italiana, né? Então, excelente, parabéns, né? E muito obrigada, né, pelo convite que você me fez para que a gente possa dialogar futuramente, depois a gente vai conversando, né? Então, muito obrigada. Vou assistir a sua também. Obrigada. Bom, eu também quero agradecer a Cristiane, né, por ter aceitado esse convite também da gente. O ponto de vista que ela aborda é também uma preocupação nossa, né, há bastante tempo. A gente está muito sintonizado com essas ideias, né, decoloniais, perspectivas críticas. Eu também pesquiso sobre pós-método, né, que está totalmente coerente com perspectivas críticas também. E aí eu vou até retomar aqui que eu acho que é aquele gancho que a gente queria fazer, um pouco a fala da professora Aparecida também, nesse sentido de que da gente produzir o próprio material, né? Se a gente sair desse eixo, dessa centralidade no livro didático e passar para a produção do próprio material, né? É exatamente essa autonomia, né, que o Kumar Vadivelo fala, a gente sair da era dos métodos, né, aquele professor que só executa os métodos, para aquele professor e professora que reflete sobre a prática, né, e produz o próprio material a partir disso, né, e pensar na questão racial, na questão da representatividade das mulheres, de raça, né, ter essa autonomia, isso faz parte, né, então concordo também, né, com a professora Aparecida, com a professora Cristiane, e tenho pesquisado sobre também materiais livres, né, materiais, alguns muito parecidos com recursos educacionais abertos, que dá um bom gancho, né, que é o gancho que eu tinha falado, que eu estou tentando com a Cristiane também fazer esse gancho, né, e é isso, tá? Então estou muito, muito satisfeito com esse diálogo, tá? E seja bem-vinda, Cristiane, tá? A gente está esperando para o nosso debate na quarta-feira. Sâmia, tem mais perguntas? Não tem mais nenhuma pergunta, não. Pessoal, alguém mais gostaria de comentar, de fazer alguma pergunta para a professora Aparecida? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma. Não, só as observações, né, de excelente trabalho. Maravilha. Alguém gostaria de abrir o microfone e perguntar? Não? Bom, gente, então, a gente poderia ficar aqui conversando, né, muito sobre o tema, mas vamos, já que não tem perguntas, né, a gente já passou um pouco do horário também,
Eu agradeço muito, muito, muito a professora Aparecida por ter aceito esse convite prontamente, né? Esse tema muito, muito importante, tá? Professor, espero que a gente possa ter vários outros diálogos, tá bom? E agradeço a todo mundo também pela presença, né? A gente chegou aí a ter mais ou menos 50 pessoas assistindo, agradeço todos e todas, tá? E convido para a próxima sessão, que é a sessão de comunicações, né? Lembrando que o link já está no programa do evento, tá? Já deve ter começado, mas vale a pena dar uma olhada, que são várias apresentações, tá bom? Então, boa tarde para todos e bom evento. Gostaria de, mais uma vez, agradecer, Rômulo, a possibilidade de estar aqui e pelo tempo generoso, né, que você me propiciou para poder falar, porque a gente geralmente vai para as apresentações e tem 20 minutos para falar, então foi ótimo ter esse tempo, que há a possibilidade de você expandir um pouco mais, né, e das pessoas também poderem trazer suas perguntas, esse diálogo que eu sempre acho que é fundamental e importante ter um tempo para conversar, para sanar, né, as reflexões, e poder refletir um pouco com as pessoas, porque não são respostas, né? São reflexões que a gente traz. Então, foi um prazer estar aqui com vocês, mais uma vez parabenizo, né? O evento, fantástico, com temas, assim, muito atuais, né? Extremamente pertinentes para o momento atual que a gente está vivendo, né? Então, parabéns a toda a equipe, a você, e muito obrigado por me possibilitar estar aqui e ter esse diálogo maravilhoso com todas e todos vocês. Muito obrigada. Aí também vou estar, né, assistindo a fala da Cristiane, então, quando ela falar. Muito obrigada. Obrigada a todas e todos por estarem presentes também. Obrigada. Maravilha, professora. Então, um abraço para todo mundo e até a próxima.